Olá, meus queridos futuros recenseadores do IBGE. Como vocês estão? Eu espero e desejo que todos estejam bem. E depois de 3 dias de ausência sem postar nenhum material no grupo, no nosso canal, vamos iniciar hoje, dando continuidade, na verdade, a mais uma aula. E seguindo ao nosso cronograma, vamos trabalhar hoje o Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE. Então, vocês que seguem aí o canal do Professor Cambeba, sejam todos bem-vindos e vamos dar continuidade de acordo com o nosso cronograma. Quem não viu o nosso cronograma ainda, pode ir no segundo vídeo que publicamos. No vídeo 2 tem o cronograma completo de como você deve dividir o seu material de estudo para o processo seletivo do IBGE e também dicas fundamentais de como estudar. Não é isso? Então, vamos lá. Hoje, primeira aula da ética do servidor público, e vamos lembrar que na ética, nesse conteúdo, ética do servidor público, tem duas disciplinas, que uma geralmente as pessoas estão deixando passar desapercebidas. Então é importante a gente saber que esse conteúdo, ética do servidor público, ele é dividido em dois assuntos. O primeiro assunto é o Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE e a Lei 8.112 e suas alterações, que também iremos dar uma olhada, beleza? Então vamos que vamos. E já peço a vocês que se inscrevam no canal, quem não se inscreveu ainda, para que até o final do curso temos uma meta, um objetivo de chegar aí pelo menos a 100 inscritos. Dê o seu joinha também nas aulas, ative o sininho de notificações, compartilhe com pessoas, amigos, parentes que vocês sabem que vão fazer o concurso. Façam igual ao meu amigo Luiz Carlos, lá da cidade de Tabuleiro Grande, no Rio Grande do Norte, que está compartilhando aí com amigos e pessoas que ele conhece que vai fazer o concurso do IBGE. E também comente qualquer comentário aí a respeito das aulas, que a gente vai tentar sempre, cada dia, melhorar. Beleza? Gente, antes da gente iniciar o assunto propriamente dito, vou responder aqui uma questão que a galera vem comentando muito aqui no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, sobre o concurso de Caruaru, concurso da Secretaria de Educação, e só prometo a vocês que irei fazer um vídeo com análise completa do edital, beleza? Então, para vocês aí que irão fazer o concurso na cidade de Caruaru, no nosso Pernambuco, não se preocupem que eu vou fazer aqui um vídeo com análise completa do edital. Então vamos embora, sem demora, sobre o assunto de nosso cronograma Ética do Servidor Público, que nós já sabemos que está dividido em Código de Ética do Servidor Público do IBGE e também a Lei 8.112. Então, sobre o Código de Ética do IBGE, vamos já analisar aqui, ver o conceito, ver sua definição. Já peço a vocês que anotem aí esse conceito, a definição do que é o Código de Ética do Servidor Público do IBGE. É um documento que visa estabelecer fundamentalmente os princípios de natureza deontológicas, os deveres e as vedações a que estão sujeitos os agentes públicos lotados no Instituto. Então já anotem aí que são documentos que vai estabelecer o quê? Os princípios de naturezas deontológicas, os deveres e as vedações. Então, esse documento, ele vai estabelecer esses 3 pontos aí. E eu digo a vocês, de certeza, cada ponto desse aí que está citado, vai cair uma questão de cada. Podem escrever isso aí, que vai ser uma questão de cada. E vocês vão observar que vai ser necessário a gente estudar todo o material.
Vale lembrar também que esse material é um material curtinho, simples de estudar. Então, temos que estudar tudo mesmo. Não dá para dizer qual a questão que vai cair, o que vai cair, mas dá para a gente ter uma noção do que vai cair. E aparentemente vai cair uma questão de cada tópico desse aí. Vai cair uma questão, provavelmente também, da comissão ética. E também uma questão da Lei 8.112. Beleza? Então nós já sabemos mais ou menos o que vai cair a questão. Já estamos bem orientados. Não sabemos, não, vai cair isso aqui, é certeza. Não, mas vai cair uma dessas aqui que a gente vai estudar. E quando a gente vai observa que vai cair uma de cada ponto desse, então a gente chega à conclusão que precisamos estudar todo o material. Vamos saber aqui a definição de deontologia, né, que é um dos princípios, que é o princípio da natureza deotônica, que já está sendo explicitada no primeiro ponto. Então vamos ter uma noção aqui do que é a deontologia. A deontologia é um tratado dos deveres e da moral. É uma teoria sobre as escolhas dos indivíduos, o que é normalmente necessário e serve para nortear o que realmente deve ser feito. Então, está totalmente voltado aqui aos deveres e da moral do servidor. O que é certo, o que é errado, né? Então, nós devemos saber bem direitinho que o servidor, ele tem seus deveres. E dentro dos seus deveres, ele tem que, além disso, tem que agir com a moral. Além da moral, tem que agir também com a ética. Não é isso? Então, são coisas que nós iremos detalhar aqui na continuidade da aula. Beleza? Então, partindo para o próximo ponto, vamos fazer aqui a divisão de como está o Código de Ética do Servidor Público do IBGE. Ele está dividido em apenas 2 capítulos, certo? Bem curtinho, bom de ler. E o capítulo 1 está dividido em apenas 3 seções, que são justamente aquelas que a gente já viu na definição, e que cada uma seção dessa aí vocês podem ter a certeza que vai ser uma questão. Pode até ser mais de uma questão. Mas como vai ser cobrado apenas 5 questões do Código de Ética, na verdade não, da Ética do Servidor Público, que engloba o Código de Ética e a Lei 8.112, cada uma seção dessa do capítulo 1 provavelmente vai ser uma questão. Então temos que estar bem atentos. Irei marcar alguns pontos que chamam mais atenção. Não porque já caiu em outras provas, não, porque é um tema importante. Como é uma coisa importante, provavelmente pode ser a questão. Não porque já caiu em outras provas que obrigatoriamente vai ser uma questão. Não, não é assim que eu vejo. Eu vejo que quando um tópico tem um assunto bem relevante, então é um tópico suspeito de ser questão de prova. Isso que eu vou direcionar vocês, beleza? Então, o capítulo 1 tem a seção 1, que é as regras deontológicas, que a gente já deu uma breve leitura anteriormente. A seção 2, os princípios do servidor público do IBGE. Então, e a seção 3, as vedações do servidor público do IBGE. Então, basicamente, as 3 seções já dizem o que é o Código de Ética do Servidor Público do IBGE. Então, é o quê? É o documento que rege o quê? As regras deontológicas, os princípios do servidor e as vedações do servidor. Também aumentando, no capítulo 2, a comissão ética do IBGE. Beleza? Então, nesse slide aqui, os assuntos que nós vamos abordar provavelmente vão ser já 4 questões da prova. Ou seja, vai ser equivalente a 80% da prova. Haja vista que a prova de ética do servidor
São apenas 5 questões. E devemos saber também que não podemos zerar nenhuma disciplina. Então, uma disciplina que tem apenas 5 questões é mais propícia de se zerar. Então, é preciso fazer essa leitura de todo o material e sempre a gente revisar dentro do nosso cronograma de estudos. Por quê? Porque não podemos zerar essa disciplina, até porque ela não é difícil. Ela é fácil, ela é curta. Então, vamos dar uma estudada boa para que a gente possa, na verdade, fechar essas 5 questões. Essas 5 questões vai, acumuladamente com as outras questões, fazer você somar mais pontos. A gente não pode perder questões simples igual essas, né? As questões de ética são questões que a banca normalmente ela vai cobrar a letra da lei, então precisamos dar uma atenção. Bom, na apresentação não vejo alguma coisa que seja propícia de questão, mas vamos fazer uma leitura e eu vou dizer um ponto que vocês precisam ficar pelo menos atentos, beleza? Então vamos lá. Todo o trabalho realizado no IBGE, seja ele de natureza finalística, seja ele de natureza administrativa, está pautada pela competência e pela excelência técnica adquiridas ao longo desses quase 80 anos, em que vimos servindo aos cidadãos brasileiros sem qualquer espécie de discriminação. Então, o que é que a gente tem que analisar, pelo menos aqui, já no início aqui na apresentação, é que o IBGE tem o quê? Quase 80 anos. A questão aí não é assim propícia para cair na prova, mas é bom a gente saber. Não vamos subestimar a banca, não é isso? Porque às vezes ela pode pegar um assunto onde ninguém vai dar muita atenção e elaborar a questão. Beleza? Vamos lá. Considero importante que os princípios éticos sejam mais conhecidos por todos os servidores para orientar suas condutas no trabalho diário. Foi com essa ideia em mente que reconstruímos em 2013 a Comissão de Ética do IBGE, a qual vem agora apresentar-nos importante documento, o Código de Ética do IBGE. Então, o que a gente precisa ver e saber aqui é que a Comissão de Ética foi reconstituída em 2013. Questão de data e a questão aí de anos, que é para a gente também não se perder em qualquer surpresa que a banca apareça. Então vamos para a introdução. Na introdução nós temos o seguinte: na administração pública brasileira, a ética tem assumido relevante papel. O IBGE, como não poderia deixar de ser, vem fomentando e instigando a disseminação daquilo que se entende por ética no âmbito administrativo federal. Portanto, a presidência da Casa, entre outras medidas, delegou à Comissão de Ética do IBGE a elaboração de 2 documentos essenciais: o Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE, que ora apresentamos nesta singela publicação em papel, e o Regimento Interno da Comissão de Ética do IBGE. Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que o que foi delegado pela Comissão de Ética do IBGE, 2 documentos essenciais. O primeiro, o Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE, que é esse que a gente está estudando, que é esse que vai ser cobrado na prova. E o regimento interno da Comissão Ética. O regimento interno da Comissão Ética vai cair em prova? Não, porque não está sendo cobrado isso no edital. Mas é importante a gente saber que ele, tanto o regimento interno como o Código de Ética, foram os 2 documentos que foram elaborados pela Comissão de Ética. Beleza? Então, porque a banca pode perguntar quais foram
os 2 documentos que a comissão de ética elaborou. E a gente vai ficar sabendo que foi só um. Se a gente não estudar direitinho, a gente vai ficar na nossa mente que só foi um, o Código de Ética Profissional do Servidor Público, mas na verdade foram 2. Então é isso que a gente precisa saber. A gente precisa saber que foram esses 2, o Código de Ética e o Regimento Interno. Mesmo que o Regimento Interno não vá cair detalhadamente em prova. Mesmo assim, nós vamos ter que conhecer pelo menos também o seu conceito, da mesma forma que nós vamos saber aqui sobre o Código de Ética do Servidor Público. Então vamos lá. O Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE visa a estabelecer fundamentalmente os princípios de natureza deontológica, os deveres e as vedações a que estão sujeitos os agentes públicos votados no Instituto. Documento de imprescindível leitura para todos nós. O Código foi construído, naturalmente, a partir do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, agregando a ele, contudo, algumas particularidades do trabalho realizado pelo IBGE. Então, outro ponto importante, de onde foi criado, de onde surgiu o Código de Ética do Servidor Público do IBGE? Então, foi construído, a partir do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Beleza? Então não esqueçam disso. Anotem aí no caderninho de vocês. Quem estiver acompanhando pela apostila, marque aí embaixo, sublinhe, bote aí que é importante saber disso. Falando em material, quem não tem ainda o Código de Ética do Servidor Público do IBGE, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, beleza? Outros materiais que eu esqueci de deixar na descrição nas próximas aulas, referente ao assunto, eu irei deixar. Foi um erro da minha secretária, que ela esqueceu de colocar em anexo aí o material que eu falei, que eu prometi em vídeo, beleza? Então vamos lá. O regimento interno, é importante a gente saber mais ou menos algumas coisas sobre o regimento interno. Mesmo sabendo que ele não vai cair na prova, mas temos que saber que foram 2 documentos, os 2 documentos essenciais que foram criados pela Comissão de Ética do IBGE, que foi o Código de Ética e agora o regimento interno, beleza? O regimento interno da Comissão de Ética do IBGE, por sua vez, delimita e define as competências e atribuições da Comissão de Ética do IBGE, cuja função primeira, ressalta-se, é a de orientar e educar cotidianamente o agente público para a ética. O regimento também estabelece, não obstante, o rito processual pelo qual se orienta a comissão quando provocada para denúncia ou ainda ex officio nos processos de apuração ética e segue de maneira restrita a resolução 10.010 de 2008 da Comissão de Ética Pública, vinculada à Presidência da República. Beleza? Só sabermos aí um pouquinho também sobre o regimento interno. Então vamos à matéria propriamente dita. Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE, que já sabemos que é dividido em 2 capítulos. E o capítulo 1º é dividido em 3 sessões. A primeira sessão será essa que a gente vai fazer uma boa leitura hoje. E as próximas sessões a gente vai ver em aulas posteriores. Gente, vai ser obrigatoriamente a gente fazer a leitura completa, certo? Mesmo que seja uma coisa que seja chata para alguns, é importantíssimo que a gente faça a leitura. Porque o que vai ser cobrado nesse conteúdo, além desses pontos que eu coloquei anteriormente, que vocês já anotaram aí no caderninho de vocês, em cada sessão aqui eu irei apontar algum assunto relevante e que possa ser questão de prova. Mas, na verdade, nós temos que conhecer e ler todo o material, porque a banca pode fazer uma surpresinha e colocar um outro ponto. Se a gente marcar apenas 1 ou 2 aqui,
e não a gente fazer a leitura dos outros pontos, então nós vamos correr um grande risco de não acertar a questão. Então o segredo aqui não tem o que fazer, é fazer a leitura. Então nós que não somos preguiçosos, nós que gostamos de ler, nós vamos fazer a leitura inteira desse material. Quem não gosta de fazer a leitura, então está no local errado. Não vai fazer a prova, porque o que a gente primordialmente, a primeira coisa que deve se fazer para realizar um concurso é ler. Ler e ler muito. Não é isso? Então vamos ler, vamos botar para andar aqui. E é na leitura que a gente vai criando mais conhecimento. Então, vamos lá. 1. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a eficiência e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público do IBGE, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição do serviço público, como todo, e, em especial, das pesquisas estatísticas e geocientíficas oficiais, cujas fontes de dados escolhidas devem contemplar a qualidade, a oportunidade, os custos e o ônus para os cidadãos. Esse primeiro ponto já é importante e eu aponto como possível questão de prova, que temos que saber dessas palavrinhas aí acima. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a eficiência e a consciência dos princípios morais. Né? Então, vejam que esse primeiro ponto já fala da moral. É isso? Vamos ter que ficar conscientes quanto a isso. Outro ponto, o segundo ponto também é bem importante, vamos marcar bem aí, que também pode ser questão de prova. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo ou o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Então, não é apenas você decidir o que é certo, o que é errado, o que é legal, o que é ilegal, o que é justo e injusto, mas sim também principalmente sobre o honesto e o desonesto. Isso é de fundamental importância dentro do trabalho do IBGE. Por isso que eu vejo que cairá uma questão, nem que se não for diretamente da letra da lei, mas pode ser criada uma situação onde você vai analisar e avaliar questões de honestidade e desonestidade dentro de uma hipótese, beleza? Então a banca pode criar uma questão dentro desse ponto. Então vamos ficar atentos a isso. Beleza? Tranquilos? Consoante as regras contidas no artigo 37, capítulo e inciso 4 da Constituição Federal. Por se integrar a condição de servidor do IBGE, o elemento ético da conduta abrange, além dos primados maiores, a adoção dos melhores princípios, métodos e práticas, de acordo com considerações estritamente profissionais, incluídos os princípios técnicos, científicos e a ética profissional. Beleza? Então, enquanto... mais um ponto que fala sobre o quê? Sobre a ética e sobre a moral. E todo o profissionalismo que deve ter o servidor público do IBGE. Os dois primeiros pontos são propícios de prova e deem maior atenção, façam as anotações necessárias. Vamos continuar nossa leitura.
Vamos aí no inciso terceiro. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo para melhor exercício de sua função pública no IBGE. O servidor deve ter consciência da relevância das informações estatísticas e geográficas, a fim de atender ao direito à informação pública de modo imparcial e com igualdade de acesso. É imprescindível que o servidor do IBGE zele pela qualidade dos processos de produção das informações oficiais, adotando critérios de boa prática, tanto nas atividades finalísticas quanto nas atividades de apoio. Vamos lá, minha gente, vamos fazer a leitura. Vocês podem, em outros momentos, ir fazendo a leitura do seu material, acompanhando aí e já escutando a leitura, porque é muito importante. Quem conhece, quem viu a pirâmide de Williams, sabe o que eu estou falando. Então, qualquer coisa, vá no vídeo, no segundo vídeo postado no nosso canal, que tem também falando sobre a pirâmide de Williams. 4. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos diretamente ou indiretamente por todos, até por ele próprio. E por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, ergindo-se como consequência em fator de legalidade. Gente, desculpem porque minha língua em vez em quando enrola. Isso é normal para mim. Para quem não me conhece ainda, pode achar estranho, mas minha língua realmente enrola em algumas palavras. Eu tenho esse dique, né? De vez em quando eu dou essas mancadinhas. Então, não levem a sério. Me corrijam aí, me ajudem. Quando a gente dá uma mancadazinha assim em algum ponto, é interessante que é onde vocês vão gravar mais, sabia? Então vamos lá, 5. O trabalho do servidor pelo serviço. Vamos de novo. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendida como um acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. O que nós estamos falando até agora é que o público, as pessoas, elas pagam impostos, então elas têm direito, né, a obter informações do servidor público, serviço, um bom serviço prestado pelo servidor público. Por quê? Porque é ele que nos paga, né? É a população que paga através dos impostos os trabalhadores, e os trabalhadores devem tratar bem as pessoas, né? Não é comum a gente encontrar isso no serviço público. Nosso serviço público, infelizmente, as pessoas que trabalham efetivas, elas não tratam como deveriam tratar quem? Aqueles que pagam o salário deles. Porque de uma forma direta ou indireta, a população quem paga o servidor público. E ele tem que prestar um bom serviço para a comunidade, para a sociedade. Não é isso? Então não é isso que normalmente a gente vê no nosso dia a dia. E que já quando trabalhamos no IBGE, nós colocamos e levamos isso bem a sério e tratamos a população muito bem, porque sabemos nós que a população que vão de uma forma direta ou indireta pagar o nosso salário através dos impostos que são coletados. Não é isso? Então é bom a gente ter isso em mente também. E você que é servidor público que está escutando isso agora,
Vê se muda aí um pouquinho de sua atitude, porque tem coisa mais ruim do que a gente ser mal atendido pelo servidor público. A função pública deve ser tida como um exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Exatamente. Quando você é um servidor público, você tem que manter seu trabalho, sua ética, tudo que você faz reflete diante da sua profissão. Mesmo dentro ou fora da instituição que você trabalha, sempre vai refletir, beleza? Ponto importante, que pode ser questão de prova. Então está aí no inciso 7. Salvo os casos de segurança nacional, investigação policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. Então, o que devemos saber aqui, salvo em alguns casos que os atos administrativos não podem ser publicados, salvo em alguns casos, mas na maioria dos casos os atos administrativos devem ser publicados, né, pela administração, certo? Agora observem essa parte que é a mais importante para nós que vamos fazer essa prova. Entretanto, os dados individuais de pessoas físicas ou jurídicas coletadas pelo IBGE são estritamente confidenciais e exclusivamente utilizadas para fins estatísticos. Beleza? Entendam que esse tópico é importante, porque é aquele tópico que fala sobre o sigilo. E a gente já viu nas aulas de conhecimentos técnicos sobre a questão do sigilo dos dados coletados. E é isso, então precisamos manter o sigilo. Tranquilo? Ademais, leis, regulamentos e medidas que regem a operação dos sistemas estatísticos e cartográficos no Instituto devem ser de conhecimento público. Pronto, as coisas devem ser, os demais devem ser de reconhecimento público. Mas é o quê? Os dados estatísticos, não nomes, não telefone, não coisas individuais do morador ou da pessoa, tanto faz, ou ela sendo física ou jurídica. Então o sigilo dessas informações devem ser preservadas e o que deve ser publicado é tudo ali com fim estatístico. 8º, toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrário aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão e da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Então, esses oitavo ele fala que nós devemos o quê? Manter a verdade. Não podemos omitir a verdade e muito menos falseá-la. Então esse tópico ele está diretamente relacionado ao segundo tópico, quando a gente fala sobre o honesto e o desonesto. Então se a gente faltar com a verdade, a gente está sendo desonesto. Então nós temos que saber que manter a verdade e não omiti-la é um dever do servidor público. Beleza? Tranquilos aí. Então vamos para o 9º. A cortesia, a boa vontade,
o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam-se o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direto ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Não é isso? Praticamente o que a gente já falou nos incisos anteriores. Então, quem trata mal aquele que nos paga, então ele pode o quê? Pode estar causando dano moral. Não é isso? Agora sim também, se o servidor está trabalhando e normalmente alguém chega e tratando mal o servidor, também tem uma lei que protege o servidor. Se eu não estou enganado, a lei 311. Não, depois a gente fala sobre isso. Mas tem essa lei que também, né, protege e guarda o servidor público. Mas para isso o servidor público também tem que cumprir com o seu papel. É isso? Então, continuando. Da mesma forma, causar dano moral a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instituições ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. Então, a gente também tem que ter cuidado com o bem material, com a parte pública, com o patrimônio público. Preservar o patrimônio público que você utiliza no seu trabalho, você não está apenas protegendo ali um objeto, mas sim, vai muito mais além daquele objeto. Então aí você tem que ser bem ético na preservação do material físico que você trabalha, além da pessoa humana que você atende. Porque tem exemplos que é muito triste. Tem pessoas que dizem, não, isso aqui é do Estado, e vamos quebrar, né? Que é do Estado. Na verdade, não é do Estado. Ele está do poderio do Estado, mas ali é nosso. É da população, é da sociedade, que, de certa forma, fomos nós quem compramos, indiretamente, através dos impostos que pagamos. Então, quando um servidor ele destrói um patrimônio público, não só o servidor, mas qualquer outro cidadão que destrói um patrimônio público, ele não está destruindo um patrimônio da cidade, do Estado, da União. Ele está destruindo um patrimônio nosso. É isso? Então temos que observar sempre isso. É triste quando a gente vê uma pessoa destruindo um patrimônio público, porque nós sabemos que ali foi comprado, foi feito, foi gasto com o dinheiro dos impostos arrecadados. Vamos lá, 10º. Deixar o servidor público, qualquer pessoa à espera da solução que compete ao servidor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Então é isso. É muito ruim chegar numa instituição. Eu vou logo dizer uma de cara que é triste. O cara chegar no INSS, pelo amor de Deus. Além de ser mal, muito mal, atendem mal, dar um chá de cadeira, né? Isso é triste isso, e eles parecem que não esqueceram da parte ética, do código de ética, que falam primordialmente da boa prestação de serviço às pessoas. Não é isso? Então, tanto o INSS quanto outros órgãos aí que tratam muito mal as pessoas que não praticam um bom atendimento pelo servidor público, causa dano moral. Isso passa batido, né, no serviço público. Então, nós que vamos futuramente trabalhar no IBGE, já vamos entrar com essa consciência. Então, para isso que serve o Código de Ética.
Para quê? Para que a gente seja educados ou reeducados a não cometermos esses erros aos usuários do serviço público. Então vamos lá. 11. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, valendo atentamente por seu cumprimento e, assim, evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Ponto importante para nós que iremos trabalhar no IBGE é sobre o acúmulo de atividades. A gente não pode deixar acumular as atividades. Temos que bater as metas que forem planejadas ali no momento oportuno. Não é isso? Então temos que ver esses detalhes de acordo com o que foi planejado. Bom, pessoal, vamos lá, ao 12º. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem às relações humanas. Então, se você se ausenta do seu trabalho sem justificar, você não está apenas ali cometendo uma simples falta. Você está desmoralizando o serviço público. Então você não está dando a importância que é o seu trabalho. Você não está dando a importância que é a sua função pública. Não é isso? Então, gente, observem, é muito forte isso e normalmente os servidores públicos sabem disso, mas tratam isso como uma coisa normal. Então, fiquem atentos a esse ponto. E para fechar a primeira sessão, temos aí esse 13º inciso que é um pouco grande, praticamente é o resumo de tudo que foi visto. Então, com esse aqui a gente fecha a sessão 1 do capítulo 1. Então vamos que vamos, para não ficar demorado o vídeo, já está ficando. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos do poder recebe colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. O caráter colaborativo e participativo deve estar presente nas atividades estatísticas e cartográficas, privilegiando-se, assim, um contato estreito e harmonioso entre ambas as atividades. Contato essencial para melhorar a qualidade, comparabilidade e coerência dos dados produzidos. Esse espírito colaborativo e participativo deve estender-se à coordenação dos sistemas estatísticos e cartográficos nacionais de responsabilidade do IBGE. Portanto, compete ao Instituto propor, discutir e estabelecer, em conjunto com as demais instituições nacionais, diretrizes, planos e programas para a produção estatística e cartográfica, processo que deve irradiar-se à esfera internacional, especialmente na cooperação bilateral e multilateral, a fim de melhorar as informações estatísticas e geográficas oficiais em todos os países, por meio da utilização de conceitos, classificações e métodos que promovam a coerência e a eficiência entre os diversos sistemas estatísticos e cartográficos. Então, o trabalho do IBGE e do servidor público do IBGE vai muito além de fazer pesquisas, né? Como a gente vê aí, vai ser reproduzido
nacional e internacionalmente. Então é por isso que é necessário toda a eficiência, eficácia, moralidade e integridade dos servidores. Gente, aqui a gente conclui a primeira sessão do capítulo 1 e a gente continua em próximo vídeo, beleza? Então, por enquanto, a gente fica por aqui. Agradecer a todos aí e façam seus comentários para que a gente possa observar alguma falha, algum erro que cometemos durante a aula. Grande cheiro, grande abraço, Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo. Já estamos dando sequência aqui às nossas atividades, ao nosso cronograma e os próximos vídeos iremos trabalhar agora, voltar para conhecimentos técnicos. Valeu, valeu!